Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estava com saudade de vocês. Conseguiram descansar um pouquinho, pelo menos? Bom dia, gente. Conseguiram descansar um pouquinho? Espero eu. Vocês tenham conseguido. Bom, vamos começar? Hoje, a nossa aula é uma aula que eu estava muito ansiosa para ter com vocês. Eu fiquei pensando nisso na última semana inteira. Tipo, de verdade, gente, eu. Ah, pronto. Minha gata já veio querer ter ela junto. Aqui. Eu fiquei pensando nessa aula de vocês, tipo, a semana passada toda, e eu não tô brincando. Alguém aqui. Bom, vamos começar do começo. Nós estamos na nossa apostila 4 de filosofia. A gente vai começar continuando. Não, o povo do B é para ir para aula da Thaís. Quem tem aula com a professora Thaís vai para aula da professora Thaís, que é o povo do B. O povo do B não, né? Os alunos do B, que você falou, que eu li o povo do B, fico com o B na cabeça. Quem tem aula no A, fica aqui comigo. Ok? A gente vai continuar com a nossa parte de filosofia política que a gente estava vendo. A gente terminou, né, um mês atrás, falando sobre o Maquiavel, certo? E agora a gente vai começar com Hobbes. E eu vou dizer que, meu Deus, eu decidi. Eu não sei se vocês não pegaram muito esse hype, provavelmente, né? Porque é mais tipo quando eu tava na escola. Inclusive, já virei de pré-estreia de filme para ir para a escola no dia seguinte. Por conta dessa saga. Mas vocês provavelmente são familiarizados com a saga Jogos Vorazes, correto? Tipo, vocês conhecem a saga. E eu não sei se vocês sabem, mas agora, semana passada, tipo, acho que foi dia 18, 19, lançou um novo livro. Então, Dantas, lançou um novo livro dos Jogos Vorazes, que é, tipo, anterior a todo o conceito de Jogos Vorazes, né? Que é A Cantiga dos Pássaros das Serpentes. Aí, eu comprei na pré-venda, porque eu tava de férias e eu queria ler alguma coisa. E a primeira frase que tem no livro, não tô mentindo, tipo, o livro já começa com várias citações de várias pessoas, né? Ele começa com o Hobbes, depois ele vai para uma frase do Locke, depois do Rousseau, e depois duas frases de livros, né? Não de filósofos. De livros não de filósofos. E aí a primeira frase do Hobbes, que é do Leviatã. E aí eu olhei e fiquei tipo, meu Deus do céu, eu queria os meus alunos aqui comigo agora. Por quê? Porque a frase diz o seguinte: assim, fica evidente que durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum que os subjugue, eles ficam em uma condição chamada guerra. E é uma guerra de todos os homens contra todos os outros homens. E além de ser uma frase perfeita para introduzir o livro, é uma frase perfeita para introduzir um pouco que a gente vai conversar sobre essa aula. Depois a gente conversa sobre isso, sobre onde comprei, etc.
que é sobre o contratualismo na visão do Thomas Hobbes, né? A gente começa com uma imagem, ok, do Henri Cartier-Bresson, eu não sei falar francês, que chama Atrás da Estação, Saint-Lazare. É uma fotografia tirada em 1932, tá? E aí vem com essa indagação da apostila, que é: mesmo de forma inconsciente, frequentemente as ações levam em consideração as suas prováveis consequências. Em situações em que o sujeito está mais consciente de suas intenções, chega a se imaginar os diferentes e possíveis efeitos das ações antes de praticá-las, alcançando ou não seus objetivos. Haveria algum princípio que motivaria as ações? Qual o impacto disso na vida coletiva e política? E aí a imagem tem... tá tudo alagado, ele tá pulando, e a gente pode pensar em qual que seria a consequência dessa ação dele, né? De estar... Ele tá em suspensão. Ele fez uma escolha que dá um salto, e quando ele finalizar, atingir o final dessa escolha, terá uma consequência, né? É um lado para a gente se olhar, mas também a gente tem aí o que o próprio Henri Cartier-Bresson fala no Imaginário Segundo a Natureza, que é: uma fotografia é, para mim, o reconhecimento simultâneo em uma fração de segundo, por um lado da significação de um fato e, por outro, de uma organização rigorosa das formas percebidas visualmente que exprimem o fato. Porque a fotografia, ela capta ali o que está acontecendo e as escolhas que estão sendo feitas. E ela pode captar tanto em suspensão, como esse cara está, né, no caso, quanto conta só a consequência e por aí vai. Bom, calma aí. Eu poder ler, que vocês não têm acesso aqui, vocês não veem na tela de vocês o negócio do grupo do chat, mas eu vejo e eu tava subindo para poder ler. Deixa eu botar aqui para verificar. O Henri Cartier-Bresson, ele sempre buscou nas suas fotografias captar esse instante decisivo, ó, tá até aqui, com a quinzinha amarela, que é o momento ímpar em que uma possibilidade de desfecho do futuro já se anuncia. Então, ele capta o momento em que a ação, a escolha foi tomada, mas a consequência ela ainda não chegou. Só que, ao mesmo tempo, a consequência ela está meio que implícita nessa ação tomada. Que é, por exemplo, a nossa imagem acima. O cara, você vê que ele dá um salto e essa foi a ação que ele tomou, né? Foi a escolha que ele fez. E a gente sabe qual que vai ser a consequência, a gente prevê qual vai ser a consequência. O futuro está ali, o desfecho dessa ação está anunciado. Mas ele capta essa suspensão, esse ponto ali de transição, digamos assim. Atrás dessa obra da Estação Saint-Lazare, é um bom exemplo. A obra Atrás da Estação Saint-Lazare é um exemplo disso, né? Nesse enredo da fotografia, há um instante passado, o homem tentando passar pela poça d'água sem molhar os pés, o instante fotografado, que é esse salto, e o instante futuro, que apesar dos cuidados, o observador sabe que o homem vai molhar os pés, né? Porque ele vai cair na poça d'água. E em uma fração de segundo, esse fotógrafo ele congelou toda essa narrativa, ele congelou tudo isso. A escolha que ele fez, o momento que ele está fazendo e a consequência que isso vai gerar. A gente passou um tempão falando sobre ação e reação, sobre escolhas e decisões no semestre passado. Sobre como cada um escolhe ou não escolhe, ou até onde as escolhas que a gente faz afetam ou não afetam. Tudo isso foi discussão nossa, permeada ali, passando por diversos filósofos, né? Para a gente pensar sobre
essas consequências e as consequências das nossas escolhas. E como a gente quer viver nossa vida, para quais consequências a gente quer ter. Se as consequências elas são só pessoais, se eu tenho só que pensar nas consequências pessoais ou não, e etc. Bom, o Hobbes materialista. Vocês já estão familiarizados com algumas coisas que o Hobbes ele fala, né, com esse contexto histórico. A gente tem que lembrar que a obra dele passa por alguns questionamentos. Quais são eles, né? Existem motivos justos para a obediência compulsória da população aos governantes? Por que todos devem seguir leis que são elaboradas por um pequeno grupo de pessoas? O que legitima o poder político? As respostas para essas questões, elas variam historicamente, mas não são questões que não, mas são questões que são abordadas e pensadas e refletidas pelo Hobbes também. Durante aquele período que a gente chama de Idade Moderna, né, que aí vai do século XV ao século XVIII, a gente tem o absolutismo, né, o regime absolutista ali dentro da Europa e se expande por conta da expansão do Novo Mundo. E nesse regime a gente tem uma centralização do poder político. A gente terminou falando do Maquiavel, ia falar do príncipe, né? A gente terminou falando do Maquiavel, onde ele escreve uma obra que é basicamente um manual para o príncipe, né? Para esse centro, para essa figura monarca centralizada, conseguir administrar o seu poder, mantendo o seu poder. E a gente vai ter várias teorias que justificam, que vão tentar justificar o porquê das pessoas estarem no poder e o porquê que elas têm o direito a esse poder. O poder político absoluto ele tem a base muito focada, né, nesses conceitos. Como eu comentei, do Maquiavel, a gente tem, que a gente discutiu no final do Caderno 3, a gente tem o Jacques Rousseau, Robert Filmer e várias outras pessoas que vão falar sobre o direito divino dos reis. Tá? Não é algo que eu tenho certeza que vocês já comentaram sobre isso na história. Só relembrando, até tem um quadrinho aqui azulzinho, que é a teoria que defende que a autoridade dos governantes deveria vir da autoridade de Deus. Até historicamente a gente sabe que tem uma ligação muito muito direta entre a igreja e o poder, né? E mudar do momento a igreja católica, depois diversos segmentos da igreja protestante. Vemos aí, por exemplo, o caso da Inglaterra, que tem todo um rebuliço por volta ali em torno da questão da igreja e até hoje a rainha Elizabeth, né, que no caso aqui é a rainha agora, ela é a chefe da igreja anglicana e por aí vai. Porque a gente está falando que Deus legitima esse poder para aquela pessoa. E como é vontade de Deus, é vontade de Deus. E com a vontade de Deus a gente não se mete, ok? O Hobbes foi um dos principais representantes do empirismo inglês. Ele vai concentrar, eu vou grifar aqui, ó. Ele se concentrou sobretudo na elaboração de uma filosofia política que seguisse o espírito do seu tempo, em que surgiu uma nova ciência e revoluções do pensamento, como na obra de René Descartes. Hobbes foi responsável pela elaboração da concepção moderna de contratualismo, ok? Esse parágrafo ele é muito importante. A gente está falando de uma época que existem revoluções acontecendo, ok? É óbvio que se vocês forem pegar, por exemplo, o livro do Eric Hobsbawm, a gente vai ter a Era das Revoluções uns 200 anos depois, não sei, vai pegar uns 100, 200 anos depois. Mas não quer dizer que a gente não esteja reformulando o jeito como as coisas elas acontecem, tá? A gente está num processo de sair do conceito de Idade Média,
da forma como as relações se dão na Idade Média e construir e solidificar, na verdade, esse poder absolutista. O que o contratualismo vai falar? Ele vai ser um conceito que fala da organização da sociedade, a organização do Estado. Ela vem de uma série de convenções e acordos estabelecidos. Por que eu quis começar a aula citando a saga Jogos Vorazes? Eu acho que o livro, ele passa, ele tem quase 600 páginas e umas 400 dessas páginas ele fala sobre contrato social. Ele fala sobre acordos que a gente faz com uma sociedade, que é também o tema do eixo principal dessa saga, né, que é dos Jogos Vorazes. Depois de ler esse livro, eu fui rever os filmes, eu ia reler os livros, mas aí eu falei, se eu for reler os livros, eu vou acabar não conseguindo acordar para dar aula, porque eu troquei o dia pela noite, admito. Quando a gente lê muito e tá interessado numa leitura, a gente faz isso. Tá tudo bem, mas eu precisava ser responsável. E aí eu só decidi ver os filmes, né? E aí eu fui rever os filmes e aí eu fiquei pensando em como esse filme, como essa saga, na verdade, ela é um ótimo exemplo para a gente trabalhar esse contrato social. Porque o que são os Jogos Vorazes? É o acordo que aquela sociedade fez quando acabou uma guerra. E a forma que eles encontram, né? Não estou dizendo que está certo ou que está errado, muito pelo contrário. Mas é a forma, ela é expressada como a forma que se encontra para existir uma paz e para existir um equilíbrio. É óbvio que, moralmente falando, completamente contra a ideia, né? Mas isso não quer dizer que não exista um contrato social ali estabelecido, né? Que não exista uma série de acordos entre esses indivíduos que pressupõe-se que sejam livres, tá? Essa doutrina política do Hobbes, ela vai ser diferente das doutrinas antigas, não só porque ele vai estar pensando nesse novo conceito, mas também porque o modo que esse conceito ele é elaborado dentro da cabeça dele, tá? A gente tem a obra Leviatã, que é a obra em que é tirado o trecho que eu li para vocês logo no começo da aula, é o trecho que tem logo no começo do livro. E ele vai retomar o pensamento de que Cícero, que afirmava que... Vou grifar esse parágrafo. Na obra Leviatã, vou ler melhor. Ele retomou um pensamento de Cícero que afirmara que nada há mais absurdo do que aquilo que se encontra nos livros de filosofia. Com essa afirmação, o pensador inglês criticava a inexistência de um método próprio e a imprecisão dos conceitos utilizados por outros pensadores, que carregavam os próprios textos de pessoalidade ao invés de utilizar referência às preferências e não aos fatos. Os próprios textos de pessoalidade ao utilizar referência às suas preferências não aos fatos. Então ele critica que não há cientificidade, não existe uma metodologia, uma ciência na filosofia que estava sendo produzida até aquele momento. E isso é algo que vai ser começado a se pensar, tá? Ó, ele está falando que só existe a subjetividade, que não existe um método. E é algo que a gente vai começar a separar bastante e que vai começar a colocar as ciências humanas num patamar, assim, buscando uma representação, não, mas uma expressão mais científica e mais metodológica, ok? Mais organizada. O Hobbes ele vai propor que a filosofia ela tem que ser baseada nesse rigor geométrico, ela tem que ser baseada nessas evidências, nessas definições, essas demonstrações. Ele vai buscar métodos e ele vai ser muito parecido com Spinoza, que a gente já viu no caderno 3. A gente viu, inclusive, numa época pré-pandemia. Vocês lembram que a gente viu Spinoza? Lembram? Eu tenho certeza que vocês lembram, vocês são ótimos alunos. Não tô sendo irônica, não. Eu sei que vocês lembram, que vocês são ótimos alunos. Eu sei que é 8h20 da manhã, mas eu tenho certeza que vocês lembram.
essa forma como ele organiza vai ser muito interessante no... pera, uma pergunta, Dimitri. É a partir daí que vão sair da filosofia e ciências, como a sociologia, psicologia, antropologia, política. Não é a partir daí, mas a gente tem esse começo de necessidade que está sendo colocado para que haja um rigor, para que futuramente essas ciências partam daí. Porque matemática, as ciências exatas e biológicas, elas tinham já uma metodologia, onde você precisa provar, onde você... É óbvio que não como hoje, né? Mas você já tem um certo rigor metodológico. As ciências humanas, elas na verdade não tinham tanta definição, uma definição tão clara. E essas pessoas como Spinoza, como Hobbes, como... deixa, eu vou queimar largada. Essas pessoas como Spinoza, como Hobbes, eles vão começar a falar, pera, eu acho que a gente precisa, não é só tudo subjetivo, a gente precisa analisar e sair um pouco do campo das ideias. Então eles vão dar espaço e eles vão plantar a sementinha, digamos assim, para que essas outras ciências elas comecem a surgir, e principalmente para que no futuro essas ciências se separem, né? Porque a gente não tem em 1600 uma separação entre história, sociologia, antropologia, filosofia, é tudo muito... Filosofia talvez um pouco mais separado, assim, mas é tudo muito abstrato, sabe? Tudo muito misturado ainda. Até por essa falta de método. Mas essa separação e tudo mais, ela vai começar a acontecer, assim, de forma significativa na Alemanha. Alguns aninhos depois, tá? Preciso voltar. Calma. Vou ler o parágrafo para me reorganizar. O princípio cartesiano do cogito foi uma das razões da divergência de Hobbes em relação a Descartes. Hobbes estava de acordo com a formulação penso, logo existo. Mas ao questionar a origem do conhecimento da procuração eu penso, sua resposta não era a alma, e sim o corpo material. Então, a gente tem aqui partindo de um outro lugar, entendeu? Não tô partindo do lugar em que eu não consigo alcançar, em que é um lugar abstrato, mas partindo do lugar físico, partindo de um lugar mais racional, digamos assim. Para o Hobbes, né, o corpo pensa, porque é sobretudo matéria. A constatação aponta para caminhos distintos do Descartes, né? O Descartes ele vai ter uma outra explicação do porquê pensamos. O Hobbes ele fala, a gente é matéria, o pensamento ele vai surgir como um resultado da percepção. Eu sou um ser racional e eu percebo o meio em que eu tô, e por isso eu vou pensar. Inclusive, essa frase aqui é muito importante. Tá? Então, eu tenho os meus sentidos, e os meus sentidos eles me dão uma visão de mundo, e aí eu vou criar linhas de raciocínio a partir dessa visão de mundo, tá? Então, o ser humano ele vai ser capaz de pôr o seu corpo em movimento. O ser humano ele é capaz de pôr o seu corpo em movimento. E é dessa análise que nascem as ideias políticas do Hobbes. Então, do mesmo jeito que a gente consegue andar porque é fisiológico nosso, a gente também pensa, a gente também é um ser político porque é fisiológico nosso, a gente precisa disso. Ok? Só que tem uma diferença. Tem um porém aí. Porque, como seres racionais, a ação humana, ela busca prazer. Ela é uma tentativa de aproximar-se do que agrada e satisfazer do que desagrada. Assim como, óbvio, todo animal, né? Se eu bater no animal, o animal não vai querer ficar perto de mim. Mas os humanos, eles são movidos pela paixão. Então, a gente é movido pelo que satisfaz a gente, de acordo com o pensamento do Hobbes.
E aí, quando ele chega nessa teoria, ele vai começar a investigar esse traço que ele vai chamar de estado de natureza. O estado de natureza vai ser o que para ele? É um suposto estágio em que a humanidade se encontraria antes de se organizar em sociedade. Então, qual que é o estado de natureza nosso, por exemplo? Eu posso falar que o estado de natureza é onde todo mundo é bom e a sociedade corrompe a gente. Ou eu posso falar que o estado de natureza é onde todo mundo quer se matar e a sociedade, ela dá ali limites e por isso que ninguém se mata. Ou eu posso falar que a gente não nasce bom nem ruim, que a gente nasce uma folha de papel em branco e que a sociedade que coloca a gente para o caminho que a gente quer, para o caminho que ela quer que a gente siga. O Hobbes ele está investigando qual é esse ponto neutro, ok? Qual que é esse estado antes de haver essa organização social, antes de haver esse conjunto e firmar esses contratos, ok? Então, para ele, os indivíduos nesse estado, eles viveriam apenas para a busca da satisfação das suas aspirações individuais, da autopreservação até o desejo por conforto, passando pela satisfação das vaidades. Então, para o Hobbes, o nosso estado de natureza é egoísta, né? É apenas para satisfazer os meus desejos e as minhas aspirações individuais. É para me preservar. Se eu precisar jogar você na frente de um ônibus para me preservar, esse é meu estado de natureza, ok? E aí, nesse estado de natureza, falta para nós, seres humanos, os bons princípios, que vão permitir o bom raciocínio e que vai, nesse caso, conter a violência, né? Mas conter a violência, no caso, uma violência baseada apenas para satisfazer as minhas vontades individuais, ok? Então, como nós temos uma existência solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta, cabe, quando a gente se junta, tentar superar ou tentar moldar para que a gente consiga conviver pacificamente, já que o nosso estado de natureza, isso é praticamente impossível, né? A gente tem uma incapacidade de convivência pacífica, e essa incapacidade de convivência pacífica que a gente tem naturalmente, ela vai impedir o surgimento da propriedade, da indústria, da agricultura, da ciência e que são coisas que nessa época são consideradas progresso. Ok? Por quê? Porque se a gente não tem paz, a gente não tem sensação de segurança. E se a gente não tem uma sensação de segurança, a gente não tem o básico, né, para conseguir pensar em determinado progresso. Então, como a gente vai pensar em progresso, sem a gente pensar se a gente precisa pensar primeiro como a gente vai sobreviver, sabe? Tipo, como eu vou pensar que eu preciso criar alguma coisa ou se eu tô pensando mais em como eu vou chegar no fim do mês, ok? Se eu não tenho essa segurança, eu não tenho progresso. E aí, essa violência, né, essa violência que a gente naturalmente tem em relação ao outro, essa violência entre os seres humanos nesse estado de natureza, ele vai ser uma guerra de todos contra todos. Não vai ser nem por justiça nem injustiça, não é uma guerra do bem contra o mal. Não é simplesmente todo mundo se matando atrás da preservação. Que é a ideia do quê, gente? A ideia básica dos Jogos Vorazes, né? Quem viu o filme ou quem leu. E aí eu não acho que é considerado um spoiler falar dos Jogos Vorazes, tipo, primeiro, já que, sei lá, tem 10 anos. Mas qual que é a ideia? Eles jogam aqueles adolescentes na arena e é todo mundo contra todo mundo, cujo único objetivo é o quê? Sobreviver. E eles se matam para sobreviver. E eles não estão se matando porque é justo, eles
Eles não estão se matando porque é injusto. Eles não estão se matando porque são as pessoas que estão lutando que estão sendo malvadas, as pessoas que são boas, e uma lutando contra a outra. Eles estão lutando pela simples preservação, pela simples autopreservação, para conseguir sair dali. E ponto. E aí é a frase que é a máxima do Hobbes, que é o homem é o lobo do homem. Ok? E aí a filosofia vem para quê? Para a gente pensar em como a gente vai superar esse estado de natureza, como a gente vai superar essa nossa violência e essa nossa vontade quase que inconsciente de autopreservação acima de qualquer coisa, ok? Óbvio que isso é uma visão muito pessimista, né? Da natureza humana. Você falar que o homem é o lobo do homem e que você perder qualquer coisa é uma visão muito pessimista. Prof, o BBB seria uma versão mais leve dos Jogos Vorazes, já que se encaixa no que o Rollins falou. Tipo isso. Mas o BBB a gente pode fazer uma ligação. Eu acho que se a gente for fazer uma ligação assim, mais teórica, a gente vai colocar ele mais próximo do que o George Orwell fala, né? Porque o próprio George Orwell fala desse Big Brother, que a gente inclusive viu em sociologia, ou a gente vai ver ainda. Agora fiquei em dúvida. Mas um pouco também, né? O programa Big Brother, eles mentem, eles ficam 26 horas em pé, eles não comem, ou eles comem muito pouco, eles se colocam em situações para se manter naquele jogo, para se manter naquele lugar. É que o BBB, ele tem a questão das câmeras. E a questão das câmeras entra mais no sentido de que, tipo, se eu tô te vigiando, você tem um certo de decoro. E se você acha que eu não estou, se vocês. Tanto que chega no momento do Big Brother que eles parece que esquecem que estão sendo vigiados. E aí que é o legal, né? Que aí as pessoas começam a realmente se mostrar como elas são, até porque elas estão num nível de pressão muito alto. Os Jogos Vorazes, ele tem um instinto de sobrevivência, de autopreservação do mais cru possível. Porque é literalmente matar ou morrer. O Big Brother você não tem essa urgência. É mais um experimento social também para a gente observar como as pessoas são quando elas se esquecem que estão sendo observadas, ou quem você é quando ninguém está te olhando, mas na verdade tá todo mundo te olhando. Os Jogos Vorazes ele se encaixa mais no Hobbes justamente porque não é que tem a frase do Gale logo no primeiro Jogos Vorazes, né? Que é uma das frases que eu mais gosto do livro e do filme. Que é o Liam Hemsworth que fala, que ele fala, tipo assim, pra Katniss quando ela é escolhida. Você sabe caçar, você vai se dar bem, você pode ganhar. Aí ela fala, mas eu sei caçar animais, não pessoas. Aí ele fala, é tudo a mesma coisa. E mostra que ali dentro dos jogos, você faz literalmente qualquer coisa e você fica no seu estado mais primitivo possível. E que se você não pensar se você não tiver ligado com esse instinto de sobrevivência mais primitivo possível, onde você não vai raciocinar sobre as suas ações, você só vai reagir, aí você não tem chance. Na teoria, dentro do livro Jogos Vorazes. Enfim. A gente tem que lembrar, tá, que essa visão pessimista do Hobbes, eu já tô terminando, vou encerrar aqui e a gente fala sobre contrato social na próxima aula, tá? Mas essa visão pessimista do Hobbes, ok? Ela tá contextualizada porque o Reino Unido tá passando por uma guerra civil, ok? Né? O Reino Unido ele passa por uma guerra civil, um período muito conturbado. A gente tem governo se desfazendo o tempo todo, uma instabilidade política grande, e aí ele escreve nesse período o livro
Behemoth, no qual ele vai criticar essa falta de coesão social, essa falta de se convergir através de um líder ou na imagem de um líder para que a gente possa ter uma sensação de segurança, etc., e ir para frente. Eu vou falar sobre o contrato social na próxima aula, tá? Enfim, eu acho que é um tema que a gente vai passar um pouquinho mais de tempo, até porque é uma teoria que vocês usam muito na prática. Então, eu prefiro gastar um pouco mais de tempo, tá bom? Não me julguem. Até daqui a pouco, eu tava com saudade de vocês. Beijo, pessoal.